Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 23 de março de 2025. A Ucrânia bombardeia concentração do exército russo em Belgorod. E também eu quero fazer um rápido balanço sobre a destruição que o ataque à base aérea militar da Rússia em Engels sofreu, porque eu não fiz esse balanço ainda, agora eu tenho a confirmação das terríveis e grandes perdas que a Rússia teve ali, naquele ataque no dia 20 de março próximo passado, 3 dias atrás. Bom, eu quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês, inscritos no canal, porque aqui você vê a verdade, a maior motivação para você se inscrever. Muito obrigado. Inscreva-se. A Rússia sofreu uma derrota, eu acredito, uma perda, vamos chamar assim, mas é derrota também, uma perda muito grande, de um posto de comando que fica próximo à fronteira da Rússia com a Ucrânia, mas não só por causa desse posto de comando, mas porque ali estava havendo uma grande concentração de tropas. E a partir dali, eles davam as coordenadas para eles entrarem dentro da Ucrânia. E foi descoberto pela inteligência militar esse posto de comando na província de Belgorod, na localidade de Glotovo, e o exército atacou agora no dia 21. Quem atacou foi a Força Aérea Ucraniana, e ela atacou com caças. Eu quero fazer só um parênteses aqui antes de avançar. Existe um pedido do governo da Ucrânia, do Estado-Maior do Exército Ucraniano, para os cidadãos da Ucrânia que vivem nas regiões onde os aviões ucranianos, aviões militares sobrevoam, para eles não filmarem, não revelarem as posições por onde eles passaram, porque a Rússia está caçando F-16. Até agora ela não conseguiu derrubar nenhum. Já existem, esses tempos eles disseram que derrubaram um, mas foi desmentido e foi fake news. E então eles estão tomando muito cuidado. Por quê? Porque esses caças, enquanto no território ucraniano, ou antes deles chegarem à posição de tiro que eles vão cumprir essa missão, onde eles vão lançar o míssil ou as bombas, eles vão de uma maneira bem baixo, né? Por que isso? Para escaparem dos radares da Rússia. E depois eles tomam uma altitude rapidamente e aí lançam a sua munição contra os alvos russos. E daí, novamente, vamos chamar assim, eles submergem, não são submarinos, mas eles descem a altitude baixa novamente e voltam para a sua base, e aí vão se remuniciar novamente, aguardar uma nova ordem, ou dali talvez ele já tenha uma nova ordem para uma outra missão. E segundo o governo da Ucrânia, o Estado-Maior do Exército Ucraniano, da Força Aérea, eles estão muito ativos. O tempo todo os aviões estão em missão, eles estão, inclusive, evitando divulgar onde eles estão fazendo essas missões, para que os russos não comecem a mapear esses trajetos dos aviões e tentar identificar onde mais comum os F-16 estão atacando. A Ucrânia já recebeu o terceiro lote, ela tinha recebido 2, estava com 15 F-16, e recebeu o terceiro lote de F-16, cujo número não foi divulgado, de quantos são, né? Acredito que agora ela deve ter minimamente 20, talvez um pouco mais de 20, talvez chegue a 25 F-16, eu não sei, mas que estão cumprindo missão e se havendo com muita capacidade. Bom, então esse ataque que foi feito pela Força Aérea, né, ele teve sucesso, e isso aqui ficava próximo à fronteira da Ucrânia, aproximadamente uns 5 quilômetros, então quase colado, né, com a proximidade. Apesar do fato de as forças russas concentradas nessa região, elas usavam camuflagem, né, para esconder as suas tropas e esconder o seu material bélico, né? Mas assim mesmo, com informações
que foram detalhadas pelo Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia, os pilotos conseguiram atacar e eliminar os objetivos russos ali naquela região, na província de Belgorod. Como resultado desses ataques, a Rússia perdeu equipamentos de comunicação, perdeu blindados e perdeu munições, e outros também equipamentos tecnológicos russos foram destruídos. O Estado-Maior do Exército Ucraniano também observou que a derrota nesse ponto de controle ele enfraquece significativamente a capacidade dos russos de conduzir operações de combate contra unidades das forças de defesa da Ucrânia nas regiões de Sumy e Kharkiv, né? E isso com certeza, ele deixa os mais fracos nas suas incursões. Em Kharkiv eles estão praticamente fazendo incursões contra Volchansk, que é a principal cidade da região e fica a uns 5 quilômetros, entre 5 a 10 quilômetros da fronteira com a Rússia, e já do lado ucraniano, porque é uma cidade ucraniana, e eles nunca conseguiram tomar também, que eles tentaram fazer isso ano passado, se deram mal a partir de maio, e ficaram aí quase até o fim do ano e tiveram, disse que agora, em torno de quase 50 mil baixas ali naquela região. Então, os russos fracassaram ali e agora a Ucrânia está cortada ali. Acho que foi um grande sucesso para a Ucrânia, que ela desmobiliza aquela região de fronteira entre a região de Sumy e a região de Kharkiv. Então isso é bom para a Ucrânia. E provavelmente, falei no vídeo anterior, mas eu quero confirmar para vocês amanhã, se eu conseguir, se de fato a Ucrânia avançou mais uns 5 quilômetros, como eu vi boatos, mas não vi confirmação, dentro do território da Rússia. Isso, se acontecer, é bom para a Ucrânia, porque ela praticamente cerca as tropas russas que estão ali nas imediações de Volchansk, fazendo diariamente entre 2 a 5 ataques, né? Então, uma quantia pequena, mas incomoda, e tem que tirá-los dali e não deixar que eles fiquem por ali, porque agora com as negociações, que talvez aconteçam, espero que aconteça, eu sou pela paz, não sou pela guerra, mas desde que elas não signifiquem a rendição da Ucrânia. Então, isso é importante, que os russos sejam tirados dali. E a Ucrânia talvez esteja fazendo esse movimento mesmo em Belgorod. Amanhã acho que eu vou ter essa confirmação. Eu também quero falar sobre a base aérea de Engels, né? Que aconteceu um fato importante, eu relatei para vocês no dia 21, acho que foi no dia 21, que no dia 20 de março, os russos foram atacados nessa base, na região de Saratov, naquela província, e a base aérea toda foi incendiada, foi atacada, e eles tiveram a destruição. O objetivo principal era destruir os depósitos de mísseis, que fizeram uma grande explosão, mas o que eu queria dizer é que tinha mais de 100 mísseis KH-55 e KH-101, que eram usados nesses aviões estratégicos. E quero contar para vocês, então, como é que os russos faziam. Eles não deixavam aviões nessa base, porque essa base já tinha sido atacada. Embora que no momento da base, segundo informações iniciais, tinha 6 aviões lá, que eu já relatei para você, todos aviões estratégicos. Tinha o Tupolev 95, tipo Tupolev 22 e o Tupolev 160. Entre esses aviões tinha só um 22 e os outros distribuídos eram o 95 e o 110. Bom, esses aviões estavam lá. Aquela explosão em cadeia e explosões que duraram quase 2 dias, dos mísseis armazenados, essas explosões também tem blogs que dizem, olha, danificaram. Eu digo que destruíram. Porque quando você tem arrancado na explosão parte do motor, a asa inteira, a parte da cabine, né? É que nem você pega um carro, você bate o carro, ou alguém bate em você, né? Bateu em você, e aí o seguro dá perda total. Quer dizer, para você remontar aqueles 6 aviões, não é dali que você vai remontar, vai ter que fazer aviões novos, que nem um carro. Vai para os salvados o carro. Ali, se eles pegarem as peças desses 6 aviões, provavelmente não dá um avião. Então, eles foram, de fato, destruídos, não podem mais voar. E a Rússia, como é que ela fazia? Ela trazia os aviões, eles colocavam os mísseis, eles levantavam um voo, iam para uma outra base, esperando a mais distante,
esperando a ordem para levantar voo e atacar contra a Ucrânia. Esses mísseis são mísseis de cruzeiro, principalmente o KH-101, ele pode voar até a 5.000 quilômetros. Então é uma distância muito grande. E lógico que os russos lançavam aí de uma distância de 1.000 quilômetros, talvez um pouco mais, que lançavam dentro da Rússia. E isso aí acabou porque eles não vão ter mais aqueles mais de 100 mísseis estocados, junto com aqueles que chegaram na noite anterior. Tinha alguns mísseis que eles ainda ficaram de fora do depósito, em caminhões que transportavam eles do avião para dentro do depósito. E eles também foram todos explodidos, então grandes flunas de fumaça, incêndios e um prejuízo total para a Rússia, esse ataque que aconteceu. Então esses ataques foram muito bem sucedidos, e a Ucrânia aí ganha um ponto muito grande com isso, que destruiu um alvo essencial para a Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês. Convido-os novamente, inscrevam-se no canal, porque aqui você viu a verdade. A maior motivação para você ser inscrito. Aperte ali no sininho, inscrito, depois aperte mais uma vez, vai aparecer em negrito, você aperta ali, você vai estar inscrito para receber todos os vídeos do canal. Eu conto com vocês. Também deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.